que acontece? O YouTube, ele divulga os vídeos antigos. Eu posso ter feito um vídeo em 2017. Se ainda a temática é relevante atualmente, esse vídeo pode ser divulgado. E é o que acontece geralmente com os assuntos de IPDA. Muitas pessoas veem os vídeos antigos e perguntam: o Davi Miranda Filho vai voltar para IPDA? Voltou! Eu fiz 2 ou 3 vídeos sobre isso. Agora eu vou trazer a resposta fresquinha para vocês, porque eu fui procurar e vocês vão entender. Inclusive essa thumbnail que está aí na tela para vocês foi extraída da informação. Então, meus caros, o que ocorre? O Davi Miranda Filho, ele tem a igreja dele. A igreja Santificação no Senhor. Desde 2017, por incrível que pareça, acho que foi no ano que eu entrei no YouTube. Eu sei que a treta que rolou, que ele saiu da IPDA, foi em 2016, mas ela foi inaugurada, me parece, em 2017. Então já tem 6 anos. E já vai fazer 7 anos que oficialmente o Davi Miranda Filho saiu da IPDA. Ele participou em 2022, no aniversário de 60 anos, daquela comemoração na igreja IPDA, ou seja, porque a IPDA fez 60 anos, ele compareceu, até porque ele fez parte, filho do dono, estava ali no memorial, falou. Aquilo, inclusive, mostrou também que a IPDA estava disposta a abrir as portas para pessoas de outros ministérios se manifestar. Ou, voltando àquela velha hipocrisia de que eles podiam visitar outros ministérios e manifestar, como acontecia na época do missionário com a filha, ou filha adotiva, me parece, parente, da Araci Miranda, Sofia Cardoso, que era da Assembleia de Deus, gravou mais de 50 CDs na Assembleia de Deus, mas quando a Araci convidava, ela tocava acordeon na IPDA. Inclusive fez até, antes da Leia ser punida, uma live com a Leia Miranda. Então a gente tem que ser franco, eles podiam muita coisa, né? A gente não podia nada. O Davizinho, por exemplo, foi lá para aquele Descende Brasil, junto com o Silas Malafaia, junto com a nata do mundo gospel, e não foi disciplinado. Bem como foi para Israel com um monte de jovens de outras denominações, também não foi. Não sei como é que está o regulamento interno atualmente, mas na minha época era proibido isso, a gente visitar outras denominações. Mas se tiraram, fizeram certo. O problema é se não tirar. Então, com essa manifestação aí do Davi Miranda Filho em 2022, muitos ficaram com 2 pensamentos na cabeça. Primeiro, Davi Miranda Filho pode voltar para a IPDA. Esse foi o principal, não vai voltar. Até eu fiz a live na época, lá naquele ano passado, falando isso, que poderia, não afirmei. E o segundo pensamento, que se ele não votasse na IPDA, ele poderia aparecer às vezes na IPDA, ou falando, ou palestrando, ou pregando até mesmo, como foi o caso que ele apareceu em 2022, ainda continuando com a sua igreja, Igreja Pentecostal, Santificação no Senhor. A foto da thumbnail que eu extraí é de uma live recente dele, de um dia atrás, acho que foi até hoje, o que comprova que ele ainda está com a igreja na ativa, porque há poucos dias a igreja criou um canal no YouTube. Você digitar Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, você encontra os vídeos, são 2 ou 3 que tem lá, e que começou há poucos dias as postagens das pregações do Davi Miranda Filho nessa igreja. Então quer dizer, se há a possibilidade dele voltar, ainda que ele volte, a igreja continua por hora, porque a igreja está continuando, está todo vapor, tem canal no YouTube, tem redes sociais, Facebook e outros portais no qual a igreja ainda existe. 2, caso ele não volte, ele tem a igreja dele, ele pode pregar ou ministrar em outras denominações. Eu não sei como é que é o estatuto da igreja dele, até gostaria de saber mais informações. Inclusive, uma época eu falava um pouquinho sobre
A igreja dele tem uns camaradas lá fanáticos, eu digo fanático no sentido de ser fã mesmo, de admirar o trabalho do Davi Miranda Filho. Ele pode estar lá talvez numa adventista e vão lá ver o Davi Miranda Filho pregar na adventista. E o que ocorria? Na época eu falei que eu ouvi uma pregação dele, um culto de prosperidade, ele dizendo que era para vir, que o pessoal ia ser abençoado, ia ter prosperidade aqui, prosperidade acolá, carro, mansão, aquela coisa toda. E eu falei, olha, isso aí ele fazia na IPDA. Então essa coisa de ser contra a teologia da prosperidade é balela. Ou seja, a igreja dele, ainda que tenha aquela pegada de santificação um pouco pentecostal, me parece que está também flertando, como o próprio pastor flertava nas suas pregações, com o neopentecostalismo. E por que eu falo sobre a questão dos fãs? Os fãs aplaudem tudo, não questionam nada, não percebem que o próprio Davi Miranda Filho, que no passado metia o pau nessa teologia da prosperidade, mas já na IPDA, antes de explodir o escândalo, estava fazendo isso, ele prega aquilo que no passado ele combatia. É interessante isso. Fora algumas coisas aí que vieram informações não confirmadas, aquelas, vamos dizer assim, fofocas ungidas, ele tivesse descumprindo algumas regras, das próprias regras que ele criou na igreja dele com relação até mesmo a ter alguém ou estar casado, mas isso é assunto para um outro vídeo com mais detalhes, se é que temos isso como verdade. Então, a resposta é: ele vai voltar para o IPDA em 2023 só se ele vai voltar a pregar na IPDA. Se é para aquele fato, muitos pensam que ele cancelou a igreja dele, não é verdade. A igreja dele em São Paulo, eu não sei em outros lugares, eu não sei em outros estados, ainda continua. Tá o canal do YouTube recentemente aberto. Se ele voltar, ele vai continuar. É uma pergunta até interessante. Se ele voltar, ele vai continuar com essa igreja? Não sabemos. Ele vai voltar? Tudo indica que não. A gente vê nas afirmações dele, até mesmo naquela manifestação dele na IPDA, mais tarde parece que teve alguma repercussão, ele fez um comentário sobre aquilo, deu a entender que ele continuou com a obra dele, mas talvez ele até apareça na festividade da IPDA, eu não duvido que se manifeste, apesar de que parece que agora a bola da vez é contar o testemunho do Lorival, não sei se vai ter festividade envolvendo o nome do Davi Miranda, como teve com 60 anos, e já falo do Davi Miranda, o próprio pai dele. Aqui no Rio de Janeiro, Davi Filho tinha uma sede na rua Camerino, a uns 300 metros da rua Senador Pompeu, sede da IPDA Rio de Janeiro, mas fechou uns 6 meses ou mais ou menos. A igreja dele, me parece, é no Brás a igreja dele? Eu acho que é, né? A igreja Santificação no Senhor. Eu sabia até, é na Rangel, né? A rua Rangel, alguma coisa Rangel. Eu sabia o endereço, tudo não estou me recordando atualmente, mas em São Paulo continua. E a principal sede dele é em São Paulo. Segundo o pastor Adail Espelhar, que congregou com Davi Filho, a igreja da rua Camerino teria fechado por causa de um escândalo envolvendo uma universitária. Sim, essa informação que me veio na época também, Tenório, referente a essa coisa que eu falei de descumprir o regulamento que ele criou. Parece que ele teria se envolvido amorosamente com alguém. No entanto, todavia, ainda continua com a igreja dele. Eu já fiz aqui uma manifestação na época, inclusive falando do caso Sérgio Sora com o caso dele, que para ele, se é que realmente ele tem muito desejo, o certo seria arranjar alguém e casar, ou voltar para a primeira mulher dele lá. Eu acho isso muito difícil, até porque eu conversei com ele, ele me citou ali, falou como que foi todo o imbróglio, inclusive com relação à própria ex-esposa. Só Deus, né? Tudo é possível. E é isso que eu penso, a pessoa não consegue se manter ou abandona o cargo, ou melhor dizendo, a ministração, podemos dizer assim, o rótulo de pastor, ou não abandona o rótulo de pastor e casa bem casado e fica ali para não dar mais vexame algum ou não trazer mais escândalo algum no pensamento. Sim,
O Wilson me mandou que ele está congregando na igreja do Arnaldo da Pica das Galáxias. Inclusive o Arnaldo fez aí o merchan pro canal, francamente, do irmão Wilson. Então, meus caros, essa é a informação sobre o Davi Miranda Filho. A igreja continua, tudo indica que ele não vai voltar para a IPDA, a não ser que a gente pode estar equivocado, que a igreja dele não esteja de vento em popa, que eles vão abrir uma exceção à regra, no mínimo, para o povo acostumar com a ideia dele voltando com a IPDA, ou para a IPDA, e começando assim a pregar. Ele vai começar a pregar até que dê certo e ele volte. E se voltar, creio que não vai poder participar da diretoria, até porque ele é divorciado. Segundo a norma da própria IPDA, estatuto dela, divorciado não entra. Isso também vale para a irmã do Davi Miranda Filho, Leia Miranda. Ela é divorciada. Segundo o estatuto, ela também não entra, a não ser que mude o próprio, vamos chamar assim, documento jurídico da própria IPDA. São essas as informações precisas sobre isso. Você está curioso? Tudo indica que ele não voltará. Como eu disse, pode acontecer o contrário com o passar do tempo, eu não duvido. Agora, sei lá, a IPDA já está com muitos escândalos por aí. Talvez. Olha, também por outro lado, se pensar, escândalo do Davi Filho com o Dalé é pior, ela voltou a exercer o trabalho dela na associação, de que não pregue, mas prega sim. Quando ela faz os eventos da Fundação Reviver, ela prega. Isso é verdade. Então quer dizer que não voltou para pregar? Não, está pregando. Indiretamente, tá, escondidamente, está lá pregando. Então, se ela pode, por que o Davi Filho não pode? É meu pensamento. Então, descartar 100% que ele não volta, descartar a volta dele, melhor dizendo, é difícil, muito difícil. Haja vista que tem esse precedente da própria irmã dele. Muitos querem que o Davi Miranda Filho volte, porque ele voltando vai voltar o quê? A sã doutrina para a IPDA. Isso eu não sei se vai voltar, porque é uma grande, vamos dizer assim, briga entre aspas, que tem aqueles que são contra alguns usos e costumes e o Davi Miranda Filho é favorável. Mas como eu estava dizendo, até o próprio Davi Miranda Filho já mudou em algumas pregações dele, ou discursos, ou com relação até a alguns usos e costumes que a gente vê que ele, nessa igreja dele, tem trabalhado de uma maneira contrária a tudo aquilo que ele já pregou. Uma coisa é pregar, outra coisa é viver, né? Interessante, é isso. Boa noite, Bruno. A IPDA, os cultos aqui não chega a 120, 140 irmãos. Você está falando da onde? Qual é a cidade? São Paulo, Sete Mundial? São Paulo, bairro? Região metropolitana de São Paulo? Aqui, eu acho que foi você que perguntou numa live anterior se as IPDAs estão ativas. Na minha cidade, a que é própria está ativa, inclusive meus tios ainda vão lá, estão lá, só na Glória, só na Vitória. E a sede de Santa Catarina também deve estar de vento e pompa, mas lá é alugado, se eu não me equivoco, a não ser que eles compraram. Sempre foi alugado na minha época, depois mudou de um endereço para o outro, eu não sei atualmente. Você diz a sede, olha só, 120, 140 irmãos. Ele faz o culto naquele templo 2 do templo principal. Mas geralmente o principal é usado mais para eventos, agora com a festividade dos 61 anos da igreja, que se dará, me parece, não na primeira semana de junho, na segunda, vai ter aí muita gente, creio eu. Inclusive o Lorival vai contar o testemunho dele de milagre. Eu tenho visto aí os spoilers, entre aspas, que a Débora Miranda está divulgando no seu Instagram. Eu tenho visto que eles têm usado o principal tempo para grandes eventos e o pequeno para cultos normais. É isso que tem ocorrido, essa é a tônica. Diferente na época do Davi Miranda, que eram cultos um atrás do outro, e era no templo principal. Tá feio o negócio aqui, viu? Só quando tem 11 de outra cidade que ficam mais 2.000 pessoas, entendo. Inclusive teve um
que é fã do Davi Miranda Filho, que uma vez fez uma filmagem da Sete Mundial e disse que quando ocorriam os cultos com um missionário e com o Davi Filho, a igreja era repleta e que naquele momento que estava filmando não tinha muita gente, provavelmente por conta de não estar mais lá os pregadores da sã doutrina. Aqui na minha cidade tem 3 congregações de aluguel da IPDA em Campo Belo, Minas Gerais. Marcelo Antônio está falando. Pois é. 3. Aqui na minha tinha 2. Uma era alugada e outra era própria, e a própria ficou e a alugada acabou-se. No passado tinha pontos de pregação em outros bairros, inclusive me convidaram a dirigir um desses pontos de pregação, mas me convidaram num dia que eu não estava na igreja, ou seja, disseram, olha, Bruno, se eu estivesse ontem aqui na igreja, o líder da sede estadual ia falar contigo para te colocar dirigente numa igreja, em um ponto de pregação. E eu tinha faltado o culto, acho que era uma terça-feira ou segunda-feira. Isso é muito tempo atrás, eu estava trabalhando. Então essas são as informações referentes a Davi Miranda Filho e a sã doutrina do bater o caminhão. Eu lembro que a gente fala da sã doutrina e do santo que, como é que ele disse? Eu estou virando um giraia e vou bater um caminhão. Já parece a fanática dele aí, né? Ô, glória! Mas vale ser maluco, beleza, que nem Raul Seixas, do que ser um hipócrita batidor de caminhão e virando ou virador de giraia. Vê, a pessoa entra na live, a gente tá falando aqui com urbanidade, respeito, comentando o fato, a pessoa vem aqui me xingar. Essa daí deve ser aquelas velhas tantã que anda em ônibus, berrando para tudo quanto é canto, dando escândalo, achando que é com paus e pontapés que convence o outro aí a Cristo. Essa pode ser, né? Ai, ai, Jesus amado. Grande Bruno, o pesadelo das santas ventas, O pesadelo é Deus, né? A gente tem que se importar com Deus, né? Comigo, eu não sou nada. A igreja do Filho tem mais membros do que a sede mundial. É uma possibilidade, ou pelo menos os cultos devem lotar, porque uma época quando ele fundou a igreja, no início tem muita gente, eu não sei atualmente. Pode ser que tenha mais gente nos cultos dele, mas em outros cultos não. Enfim, eu não sei dizer como que está necessariamente, eu só sei que na via virtual está tudo ocorrendo conforme o previsto pelo próprio pastor, que, diga-se de passagem, é pastor, tem a sua igreja lá, mas o filho dele não trabalha na igreja dele. Por que que o Tiago Miranda não trabalha na igreja do pai? Ele trabalha na IPDA. Ele é engenheiro da IPDA. Interessante. A do Sérgio está vazia aqui no braço também, do Sérgio está vazia. O Sérgio não está no Rio atualmente? Parece que ele estaria no Rio, ou morando no Rio. Se ele está no Rio, é óbvio que o pessoal do Rio vai ver os cultos dele e não em São Paulo. Essas igrejas que são abertas, elas têm uma coisa em comum. Elas são a imagem do líder. Ou seja, essas igrejas só existem por conta da figura do líder. Se o líder morre, se o líder fica doente, se o líder não vai pregar, ninguém vai. A igreja, na realidade, é o líder. Isso é muito ruim. É o que aconteceu com a IPDA. Não preparou um sucessor, colocaram tudo na figura do Davi Miranda, centraram a fé de todos no Davi Miranda, faleceu, acabou-se. Como diz uma expressão bíblica, feriu o pastor e as ovelhas se dispersaram. É o que aconteceu, morreu o pastor, as ovelhas que estavam pegadas no pastor dispersaram. No caso também do Davi Filho, saiu o Davi Filho da PDA, aquelas que eram apegadas a Davi Filho foram atrás dele na outra igreja que ele abriu. Mas o dia que ele vier, ou a deixar de pregar por algum motivo de saúde, ou ainda até mesmo falecer, essa igreja dele já era também. Vai acabar, o pessoal não vai. É assim. E
configura, são igrejas, pessoas, digo líderes que mandam, não necessariamente, vamos chamar assim de irmandade, ou pessoas usadas por Deus para ali estar. No caso da IPDA, são anos e mais anos, tem sim muitas congregações fortes, especialmente nas capitais, tem outras figuras, mas obviamente quando Davi Miranda morreu, muita gente deixou de congregar na IPDA. Sim, é igualzinho o que ele fazia na igreja do pai. Mas eu estava falando aqui que tem algumas coisas que ele prega lá que é um pouco diferente do que o próprio Davi Miranda Filho pregava na IPDA. Você vê a loucura ou a magia também na questão da sã doutrina. Pode ser o Tobinho, o meu apelido Tobinho da sã doutrina, pregar, o pessoal vai no culto. Também tem essa questão, não é só a figura do líder, mas também a figura do líder, o que ele representa. Então, se no caso do Davi Filho ele criar algum substituto da tal sã doutrina, a igreja dele continua e vai ser herança dos filhos. Não vai ser os camaradas que estão lá trabalhando com ele, os herdeiros. Tudo indica que é assim, o que será assim. Do mesmo modo é PDA. Agora, veja, não importa se o camarada vive ou não vive o que prega. O que importa para muitos é o que ele fala. Por exemplo, essa pessoa que apareceu aqui nos comentários me xingando, ela sabe que eu não sou da sã doutrina, mas se ela soubesse que eu era da sã doutrina, fosse um ferrenho defensor da sã doutrina, ela não ia estar aqui me xingando, ela ia estar me aplaudindo. O que ocorre com relação ao Davi Filho, ele pode fazer o que ele bem entender, pode ser fotografado bebendo cachaça, pode ser fotografado lá com a loirona, fazendo tudo que o Júlio César faz, por exemplo. Ele vai ser cultuado até a morte, porque ele é o pregador dessa doutrina. Por que o pessoal continua a defender a Leia Miranda mesmo, comprovando-se que o áudio é dela, que ela falou aquilo tudo lá mesmo? Porque ela é dessa doutrina, não importa se ela achou o bem-te-vi do outro lá gostoso. Importa que ela prega essa doutrina. Mas não importa se vive ou não vive, o que importa é isso. Então, na realidade, se torna cada um desses indivíduos um personagem, que vive muito bem um personagem. Inclusive, a própria Leia já está estudando bem, colocando o diminutivo para atrair mais as pessoas, porque ela está dizendo assim, já há algum tempo que ela diz, meus irmãozinhos. Aquele bispão que me processou, ele fala, minhas ovelhinhas. O santão do chapelão diz, filhinhos e filhinhas. Olha o expediente. Tudo é com in. Porque eu vou chamar aqui, meus fãozinhos. Aí todo mundo vai ficar derretido. Tem que ver como é que o Davi Filho, eu não tenho escutado mais pregação dele, por incrível que pareça. Mas tem que ver como é que ele fala, né? Se ele tem essa pegada. Na época que eu estava de PDA, ele não tinha, não sei agora. Agora, com essa coisa assim, com inho aí, tome cuidado com os inhos aí. Os inhos são ungidinho. O que eu gosto mesmo é do Chapeludo lá. A gente tem aqui o personagem, o charlatão, que é o olá, filhinhos e filhinhas. Rapaz, aqui quem fala é o apóstolo charlatão. Prova que eu quero ver. Prova. Ai, 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 ai. É complicado essa gente. Então é isso, meus caros. Informação aqui, já estamos na finaleira. O Chapelão pede até 50 mil de voto. Tá desesperado. Tô falando, mas estou vivo. Essas derrotadas, esses derrotados estão me caluniando. Mas eu vou ver, e a igreja também, a nossa vitória, a minha vitória.
É pra aplaudir de pé, igreja. Até mais.